Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Êxodo, capítulo 20. Estaremos lendo os versos de 8 a 11. Estaremos meditando de forma breve a respeito desse texto. Êxodo, capítulo 20, versos de 8 a 11. Veja se alguém ao seu lado precisa compartilhar da sua Bíblia. Peço que todas as lâmpadas do templo sejam acesas para facilitar esse acompanhamento. Êxodo, capítulo 20. Versos de 8 a 11. Lembra-te do dia de sábado para santificá-lo. Trabalharás 6 dias e neles farás todos os teus trabalhos, mas o 7º dia é o sábado dedicado ao Senhor teu Deus. Nesse dia não farás trabalho algum, nem tu, nem teus filhos ou filhas, nem teus servos ou servas, nem teus animais, nem os estrangeiros que morarem em tuas cidades. Pois em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo o que neles existe, mas no 7º dia descansou. Portanto o Senhor abençoou o 7º dia e o santificou. Vamos orar. Senhor Deus, nesta hora em que a Tua palavra foi lida, que o Teu Espírito dirija mente e coração de cada um de nós naquilo que são as lições que Tu tens reservado para nós nesta hora. Fala ao nosso coração conforme a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Estamos numa série de mensagens que tem o título Presença. E temos partido do texto em que o Senhor Jesus diz que nós devemos ser sal da terra e luz do mundo. Também estamos dentro desse contexto meditando na aplicabilidade dos 10 mandamentos para o dia de hoje, ou seja, quais os princípios que estão por trás dos 10 mandamentos e têm a ver conosco hoje. No texto que nós acabamos de ler, nós estaremos abordando algo que tem a ver com um dos fatos mais marcantes da nossa era. Uma das situações que apontam na direção de que nós estamos vivendo algo que tem muito a ver com o que esse texto nos diz. Tem sido notícia dos noticiários, das entrevistas, de trabalhos especiais, o quanto a nossa geração tem sofrido com situações como burnout, síndrome de burnout, depressão, situações de vida em que nós chegamos numa encruzilhada, nós chegamos de repente no fundo do poço. E de que forma é que a palavra de Deus tem algo a nos dizer para os dias de hoje? Nesta série, estaremos neste tema desse 4º mandamento dividido em 2 mensagens. Hoje estaremos abordando como é que o judaísmo aplicou isso, esse princípio do descanso aplicado para o dia de hoje, e também algo que ele traz que aponta para o que Deus tem para nós no futuro. De que forma esse mandamento tem a ver com tudo isso? No próximo domingo pela manhã estaremos abordando ainda esta temática, porque estaremos estudando qual foi a posição de Jesus sobre a guarda literal do sábado, qual foi o ensino do apóstolo Paulo a respeito, qual foi a prática da igreja cristã primitiva diante do que era essa prática judaica, e por que não temos essa aplicação literal hoje?
Tudo isso estaremos vendo no próximo domingo pela manhã. Mas, para hoje, como é que o judaísmo aplicou? Pegou esse texto e procurou, não apenas esse texto, porque em outros textos da palavra de Deus, houve a recomendação nessa direção. E que essa aplicação diz respeito a descanso. Veja que no versículo 10 que nós lemos, mas o 7º dia é o sábado dedicado ao Senhor teu Deus. Nesse dia não farás trabalho algum, nem tu, nem teus filhos ou filhas, nem teus servos ou servas, nem teus animais, nem os estrangeiros que morarem em tuas cidades. Pois em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles existe, mas no 7º descansou. Portanto, o Senhor abençoou o 7º dia e o santificou. Tem a ver com o descanso sobre aquilo que não era preciso que fosse feito nesse 7º dia. E então o judeu procurou aplicar isso e criar regras a respeito, como por exemplo, quanto é possível caminhar num dia de sábado. E foi estabelecido, e a gente tem, por exemplo, lá em Atos capítulo 1, quando os discípulos se despedem de Jesus e voltam para a cidade, eles estavam no Monte das Oliveiras, que dista de Jerusalém, o texto diz, a distância da jornada de um sábado. Porque havia então uma definição, quanto é possível até mesmo caminhar num sábado. E à medida que o tempo passou, foi criada a distância de 2.000 côvados, ou aproximadamente entre 900 metros e 1.000 metros. Seria o máximo que alguém poderia caminhar num sábado. Também a ordem no Antigo Testamento é de que não poderiam fazer fogo. Ou seja, não era possível cozinhar num dia de sábado. Então, a comida precisaria ser feita no dia anterior, para que fosse consumida no sábado, sem que se precisasse cozinhar. E chegamos aos dias de hoje, e em Israel, e numa comunidade judaica, se tem até chega-se a um certo exagero. Um certo exagero no sentido de que um judeu, dependendo da interpretação que ele faz desses textos, e assim, de texto que orienta para que não acenda fogo, como em Êxodo capítulo 35, versículo 3, e então há quem não queira nem acender um botão de luz, um interruptor, ligar um interruptor, porque ao ligar um interruptor, você provoca dentro do interruptor uma faísca, e faísca é fogo. Então você não pode acender uma luz, ou não pode apertar o botão do elevador, porque também ao chamar o elevador, você provoca uma faísca. Há aqueles que pensam assim, não precisa chegar a tanto, porque a faísca, ela só se transforma em fogo se houver ali um combustível, então só a faísca não tem problema. Mas há as diferentes interpretações a esse respeito. Mas há edifícios em Israel que você não precisa chamar o elevador no dia de sábado, para que você não esteja assim realizando um trabalho ou talvez provocando uma faísca, e o elevador fica programado para que no dia de sábado ele passe o dia todo se movimentando e parando em todos os andares. E então o elevador vem e para no andar, você chega na frente do andar e simplesmente fica em pé esperando. Quando chegar o seu andar, o elevador vai parar e vai abrir a porta, você simplesmente entra, ele fecha a porta, não interessa para onde você está indo, para que andar você está indo, porque ele vai parar em todos os andares. Então, é só você esperar até o momento em que ele chegue no seu destino e você desce de tal maneira que não esteja infringindo aquilo que
estava escrito na lei, mas também o sábado está associado à adoração. E então, no dia de sábado, o serviço do templo poderia continuar. Aqueles que trabalham no templo, os sacerdotes, os levitas, eles poderiam dar continuidade e ter o trabalho realizado no sábado. Mesmo nos sábados havia as grandes festas judaicas, e que elas continuariam a ser realizadas. Também no próximo domingo estaremos vendo dentro das práticas da igreja cristã primitiva como é que isso ficou para nós no cristianismo. Como é que fica o princípio do descanso para hoje? E então, nos dias de hoje nós temos aquela agenda hiper repleta. O nosso dia é alongado. Antigamente você tinha todas as atividades realizadas durante o dia e ao chegar da noite você simplesmente tinha a sua alimentação, ia dormir até que o sol nascesse novamente no dia seguinte. Semana passada tive a oportunidade de ir buscar alguém no aeroporto de madrugada. E o voo chegou mais ou menos 2h45 da manhã. De modo que nós estávamos retornando para casa, quando chegamos em casa era 3h30. Mas o trânsito parecia que era 4 da tarde. O trânsito, às 3 horas da manhã, continua intenso. As pessoas estão realizando coisas ao longo das 24 horas do dia e nós mesmos nos enchemos de atividades. Lembro que quando simplesmente era namorado de Zila, e Zila morando aqui em Boa Viagem e eu morando em Rio Doce. E às vezes estava sem carro e precisava ir de ônibus e ao chegar em casa mais ou menos 11h da noite, depois de pegar 2 transportes para fazer esse trajeto, tinha um trecho que eu ia andando até em casa. E eu ia com medo, porque só eu estava na rua, né? Então, ou seja, não só eu, mas muito pouca gente na rua. A gente ia andando assim, eu ia olhando para um lado, para o outro e quase não passava um carro. Mas hoje a nossa vida é bem diferente. E diante de tudo isso, como fica o nosso descanso? E o princípio que está presente aqui é de um dia por semana, de que nós precisamos reservar um dia para renovar as forças. O texto diz que não apenas os israelitas precisavam cumprir aquilo, mas mesmo os estrangeiros que estavam na casa com eles, quer fossem servos, quer fossem hóspedes, não deveriam fazer nada nesse dia, ou seja, você não deve fazer, nem deve mandar ninguém fazer, para que todos possam desfrutar de um dia de descanso. E esse princípio permanece. Às vezes a gente se enche de tanta coisa que a nossa cabeça não para. E de repente você acorda de madrugada e acordou apenas para mudar de posição, mas de repente a cabeça continua funcionando e ela lhe leva para aquilo que tem sido a sua meditação ao longo do dia, aquilo que lhe preocupa, e você termina não conseguindo descansar bem. A palavra apresenta esse desafio. O desafio de uma mudança de atitude, de que possamos ter um dia onde se possa dedicar ao descanso, à família, ao lazer e, como alguém já disse, a encher o seu balde. Tem um livro de Wayne Cordeiro que pergunta, andando com o tanque vazio? E muitas vezes nós estamos nos desgastando tanto que estamos andando com esse tanque vazio. O que é que enche o seu tanque? É aquilo que você precisa fazer nesse dia de descanso. Pode ser que o seu tanque encha simplesmente de deitar e dormir depois de dias, com as noites curtas e etc. Pode ser ir à praia, pode ser ter uma atividade esportiva.
coisas que nós continuamos precisando hoje. O princípio por trás do mandamento é de algo que nós precisamos, de que cada pessoa precisa e até a terra precisa. Na lei havia o 7º ano, que era o ano sabático da terra. O judeu poderia plantar durante 6 anos, mas no 7º ano ele tinha que largar a terra, deixar a terra por si só, de tal maneira que a terra em si mesma pudesse se revigorar, pudesse voltar à situação de produtividade. Às vezes há quem tenha dificuldade de tirar férias. E se aquele dia do sábado é negligenciado, maior ainda a necessidade de ter um desplugar. E alguém já disse que quando você tira férias, você não deve tirar férias assim de 2, 3 dias, e depois mais 2, 3, depois mais 2, 3, você precisa de um período talvez um pouco mais longo, porque alguém já disse que você precisa de pelo menos 3 dias para a cabeça parar daquele ritmo frenético da nossa agenda. E aí a gente pensa no nosso serviço para Deus, e de que maneira isso tem a ver também com o nosso serviço para Deus. Porque parece que o Senhor Jesus se preocupou com isso. E lá em Mateus capítulo 11, a partir do verso 28, ele diz: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. E como liderança na nossa igreja, nós temos estado preocupados com situações em que às vezes a gente está tendo um serviço para Deus que exige tanto, pessoas que estão envolvidas às vezes em 2, 3, 4 ministérios, e parece que estão presentes e participantes em cada ação da igreja. E aí a gente lembra desse texto, em que Jesus diz: o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Então, se a nossa vida estiver com uma demanda que sentimos que está desgastante, está cansativa, pode ser que estejamos fazendo não aquilo que Jesus pediu que nós fizéssemos, mas que nós mesmos temos acrescentado coisas que não fazem parte do propósito que Deus tem para nós. E precisamos identificar o que é essencial dentro do que Cristo tem para cada um de nós, de tal forma que estejamos tendo esse jugo suave e fardo leve. Se está desgastante, o texto mesmo diz o que é que nós precisamos fazer. Jesus Cristo diz: vinde a mim. E então precisamos chegar mais perto dele, precisamos ter talvez maior tempo de oração, talvez perguntar para ele: Senhor, o que é a minha parte nessa tarefa? O que é que tu tens especificamente para mim? De que é que eu devo abrir mão? De que forma eu devo agir dentro do chamado que tu tens para mim? E ele tem um chamado para cada um de nós. Então, mesmo para o serviço a Deus, precisamos estar atentos. E então o texto fala sobre algo de futuro, porque o escritor aos Hebreus vai apresentar uma interpretação em cima desse texto que tem a ver com o futuro. Hebreus capítulo 4, versos 9 e 10, que diz: assim ainda resta um descanso sabático para o povo de Deus. Pois todo aquele que entra no descanso de Deus, também descansa das suas obras, como Deus descansou nas suas. A entrada no descanso de Deus. Um descanso que Deus tem preparado para cada um de nós é aquele lugar que está preparado para nós.
Essa entrada no descanso de Deus foi Jesus que preparou. E aí agora nos reportamos a João 14, quando nos versos 1 e 2, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim, diz Jesus. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E Jesus preparou o nosso acesso a esse lugar, quando assumiu a cruz pelos nossos pecados. O hino que o coro tríade cantou há pouco falou de que Jesus foi à cruz, mas ressuscitou. Ele foi à cruz levando sobre si os nossos pecados, mas ressuscitou comprovando o seu poder de doador da vida e doador de vida eterna. Porque na continuidade nesse texto de João capítulo 14, versículo 3, ele diz: e se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. É propósito de Deus para cada um de nós, que onde Ele está, que nós estejamos também. Mas ele continua então confirmando esse desejo de Deus, mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. E aí Tomé toma a palavra. Tomé parece que não está entendendo nada do que Jesus falou, e parece que os discípulos mesmo não estavam. Eles não tinham aquelas informações que nós temos hoje. Eles não sabiam que Jesus haveria de estabelecer um reino, mas não um reino temporal para a nação de Israel, mas um reino eterno para todas as pessoas do mundo. E então Filipe pergunta: Senhor, não sabemos para onde tu vais, como podemos saber o caminho? E aí Jesus faz aquela afirmação: eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Aquele descanso eterno que Ele tem para nós, Jesus Cristo é o caminho, ninguém vem ao Pai senão por mim, disse Jesus. Às vezes há pessoas que podem estar buscando merecer a entrada nesse descanso eterno em função da sua própria justiça, pela sua maneira de viver, porque a pessoa diz: eu não faço mal a ninguém, eu cumpro com as minhas obrigações, então Deus deve olhar para mim de uma forma diferente. Mas o que é que Jesus diz? Ninguém vem ao Pai senão por mim. Pode ser que alguém pense que talvez mereça de Deus alguma coisa pela maneira como ela se doa pelos outros, pelos mais necessitados, pela maneira como ela contribui para os pobres. Tudo isso é algo que nós devemos fazer, ter a nossa vida em justiça, realizar boas ações para com as pessoas, principalmente aquelas mais necessitadas. É algo que deve fazer parte da nossa vida, mas a frase de Jesus continua: ninguém vem ao Pai senão por mim. Alguém pode procurar de qualquer outra maneira, buscando através de qualquer outra pessoa. Mas a afirmação de Jesus prevalece: ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus é o único caminho. O evangelista Lucas, lá no livro de Atos, capítulo 4, versículo 12, ele vai registrar as palavras de Pedro, que disse: em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Não há outro nome que possa trazer salvação. Muita gente já existiu e tem seu impacto no mundo por algo que ensinou, por algo que fez, mas nada do que ninguém fez pode promover salvação. Só Jesus Cristo, nenhum outro nome há dado entre os homens,
pelo qual devamos ser salvos. Ninguém vem ao Pai senão por mim, disse Jesus. Assim, nesse descanso eterno, o texto diz que a gente até descansa da nossa vida, o texto de Hebreus. Diz que a gente descansa mesmo da nossa vida. E aí Deus tem um novo horizonte para nós, onde não há mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor. O lugar que nos espera desse descanso tem essa descrição na palavra de Deus. Quando vemos então esse quarto mandamento, lembra-te do dia de sábado para o santificar. Vemos que ele traz princípios que devem orientar a nossa vida, naquilo em que devemos nos aplicar e daquilo em que devemos nada fazer, em que devemos buscar um momento de descanso também. Deve ser no sábado, ou deve ser no domingo, ou deve ser que dia da semana. A nossa adoração deve ser no sábado, ou deve ser no domingo. Estaremos tratando disso no próximo domingo pela manhã. Mas o princípio de que a nossa vida precisa de descanso, até mesmo o nosso coração. O nosso coração trabalha o tempo todo, não é? Mas ele dá uma batida e descansa, dá uma batida e descansa, tum-tá, 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 tum-tá. A terra precisa de descanso, nós precisamos de descanso, mas também tem a ver com o propósito que Deus tem para nós, propósito de serviço onde o seu jugo é suave, seu fardo é leve, o propósito de estar com Ele no descanso eterno, estar com Ele por toda a eternidade. Esse é o propósito de Deus para cada um de nós. Baixe sua cabeça, feche seus olhos, vamos nos dirigir a Deus em oração nesse instante. E talvez você entrou aqui nesta noite ainda sem ter certeza de tomar parte nesse descanso eterno, de que vai ter entrada nesse descanso eterno. Mas o Senhor Jesus é que prometeu a todo que nele crer, todo aquele que entregar a sua vida nas mãos dele, que terá acesso a esse descanso. O descanso para o povo de Deus, aquelas pessoas que se incluíram como povo de Deus, à medida que receberam a Jesus como Salvador e Senhor, que acreditaram na palavra de Jesus, quando Jesus diz: ninguém vem ao Pai, senão por mim, e entregaram a sua vida a Ele. Um descanso eterno está preparado. Vou preparar-vos lugar, disse Jesus. E esse é o momento da entrega, se ainda não foi feita, é o momento de você dizer do seu coração para o coração de Deus: sim, Deus, eu quero que Jesus seja o meu Salvador. Ele é o único e suficiente Salvador. O que era necessário para a nossa salvação, Ele fez na cruz, ao pagar pelos nossos pecados ali. Por isso Ele é suficiente. E como só Ele teve a oportunidade de viver sem pecado para poder morrer pelos nossos pecados, Ele é o único Salvador, único e suficiente Salvador é Jesus. Basta entregar a vida a Ele e poder participar desse descanso eterno, prometido para cada um que nele crê.
Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você tem a oportunidade de fazer essa entrega. Aí mesmo, eu não vou chamar você à frente, eu não vou pedir para você levantar a mão, mas essa entrega você pode fazer do seu coração para o coração de Deus. Vamos orar. Senhor Deus, nós louvamos o Teu nome, Pai, e agradecemos pela Tua palavra que nos traz ensino para a vida, aspectos na vida a que precisamos dar atenção, que tem a ver com o cuidado, a administração do nosso próprio corpo e mente, para que possamos Te servir por muito tempo, com alegria no coração, Te servir com os dons que Tu tens colocado em nós, no lugar que Tu tens reservado para nós, no Teu reino, no trabalho da Tua igreja, e que precisamos assim, Senhor, buscar fazê-lo da maneira como a Tua palavra nos orienta, como o Teu Espírito toca o nosso coração e nos capacita, e que no nosso viver possamos estar assim, desfrutando da vida na melhor forma possível, à medida que também servimos ao Teu nome. E se alguém entrou aqui sem ter ainda esta certeza, segurança de vida eterna em Jesus Cristo, pelos méritos de Jesus, que este seja o momento dessa decisão, dessa entrega, de receber o Teu Espírito, a Tua presença na vida, para cada instante, para cada momento da vida. E que cada um de nós esteja a cada dia se colocando a Teu serviço, para que mais e mais pessoas possam ter acesso a esse descanso eterno, por compartilharmos a mensagem salvadora no Teu Filho Jesus. Usa-nos como instrumentos Teus, para com aqueles que estão à nossa volta, para Tua honra e Tua glória. Dirige-nos ao longo desta semana, leva-nos em paz aos nossos lares, que possamos ser servos Teus cada dia mais dedicados, conforme o Teu propósito para nós, no nome de Jesus. Amém. Amém.